Eleições Regionais de A Entrevista. Aqui estamos nós para dar continuidade às conversas com os vários cabeças de lista que concorrem pela Ilha Terceira às eleições legislativas dos Açores, do próximo dia 4 de fevereiro. Hoje, a meio daquilo que são as nossas conversas, dar nota de que por várias vezes tentamos contactar o candidato pela ADN que não respondeu. Ficaram para trás já 4 conversas, nomeadamente com JPP, LIVRE, CDU e PAN. Faltam mais 4 para além de hoje, portanto, Bloco de Esquerda, Chega, Coligação PSD, CDS, PPM e, por fim, o PS. Hoje temos connosco o candidato cabeça de lista pela Iniciativa Liberal, Pedro Ferreira, a quem eu desde já cumprimento e agradeço a disponibilidade em estar connosco. Eu que agradeço, Diogo. Pedro, começo exatamente por aí. É uma novidade esta candidatura às regionais. Um ano depois de ter concorrido a outro ato eleitoral, porquê este novo desafio? Bom, porque este novo desafio é efetivamente pela minha terra, pela nossa terra, pela Ilha Terceira. Desde já, obrigado, Diogo, mais uma vez pelo convite. Haja saúde a todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra e parabéns pelo trabalho que a equipa está a desenvolver. Este é um desafio pela minha ilha em particular. Em 2022 fui cabeça de lista à Assembleia da República num projeto de defesa dos Açores que teve a expressão eleitoral que teve, um bom resultado para a Iniciativa Liberal por comparação com o anterior. Neste momento o que se pretende de facto é devolver a voz à Terceira, a voz que a Terceira perdeu quando a coligação se formou e quando no espectro parlamentar a Terceira deixou de ter uma voz diferente da do PS e do PSD, e por isso nos últimos 3 anos foi muito pouco o que se fez e o que se falou e o que se defendeu e o que se pensou sobre a nossa ilha, e portanto a Iniciativa Liberal colocou-me este desafio. Eu coloquei algumas condições à Iniciativa Liberal, desde logo esta, de desafiar os terceirenses a pensar e, portanto, fazer uma campanha um bocadinho diferente do que é habitual, e outra, a de que não contam com o Pedro Ferreira para alimentar essas discussões que têm, infelizmente, ao longo dos últimos 48 anos da autonomia vingado no espectro político açoriano, que são as discussões bairristas e os debates bairristas que põem açorianos contra açorianos e ilhas contra ilhas. E, portanto, o que me move neste momento é, efetivamente, alertar consciências, chamar a atenção dos terceirenses que nós temos que pensar o que queremos para o futuro da nossa ilha, para as nossas novas gerações, para os nossos filhos e para os nossos netos, mais do que passarmos a vida naquele discurso de rede social e de café, à boca pequena, de desiludidos, de desapontados com a política e com a classe política, que no fundo somos nós que a elegemos, e a olhar para os outros e a queixar-se sempre que os outros têm mais do que nós e que nós nunca temos nada. E, portanto, parece-me fundamental que nós, terceirenses em primeiro lugar e desde logo, sejamos capazes de pensar o que queremos, como queremos, reivindicar da forma mais justa e mais equilibrada possível, dizendo ao Governo Regional ou às outras entidades a quem tínhamos que reivindicar, seja o que seja, porque é que nós devemos ter e quais são as condições que nós queremos ter, e a partir daí devolver essa voz à Terceira, no sentido no Parlamento, para além de PS e de coligação, existir uma voz que de facto fale e defenda esta terra. Que diferenças é que as pessoas, e nomeadamente os terceirenses, poderão encontrar entre o candidato Pedro Ferreira e um possível futuro deputado regional? Nenhumas. O Pedro Ferreira é o Pedro Ferreira, sendo candidato, sendo deputado, sendo presidente do Rádio Clube de Angra, sendo árbitro de futebol, sendo jornalista, sendo tudo aquilo que o Pedro Ferreira já foi. Quem me conhece sabe bem que eu sou o que sou e tenho orgulho em ser como sou, e portanto não encontrarão diferenças, a não ser uma que me parece essencial e que é um compromisso que eu quero assumir e tenho assumido com quem tem falado, que é o compromisso de estar efetivamente próximo das pessoas, porque o que nós temos visto é que os deputados, depois de eleitos, e não vale a pena entrarmos sequer nas questões legais ou estatutárias de cá, são eleitos pela ilha, mas depois transformam-se todos em deputados regionais, certo? Isso está tudo correto, porque nós somos dos Açores e, portanto, mais do que sermos de cada uma das ilhas, somos açorianos. Mas o que se tem notado é que depois de eleitos os deputados desaparecem do contacto com as pessoas, e as pessoas também constatam já cada vez mais isso, que é, nas campanhas aparecem todos, fora das campanhas ninguém os vê.
E o que a Iniciativa Liberal se propõe fazer, por exemplo, já nesta campanha estamos a fazê-lo, organizamos ao longo dos 4 sábados deste mês de janeiro 4 conferências, 4 tertúlias, se quisermos pôr as coisas nesse estilo, sobre 4 temas diferentes e que nos parecem essenciais ao futuro desenvolvimento da ilha: turismo, cultura, saúde e potencialidades do mar que nos rodeia. E essas conferências visam exatamente esta ideia de pormos a terceira e os terceirenses a pensar no que queremos e como podemos fazer melhor, em vez de passarmos a vida a cramar que os outros têm mais do que nós. E este é um compromisso que eu assumo, que é, sendo eleito e até na eventualidade de não ser eleito, porque de facto os resultados têm sido muito positivos, a Iniciativa Liberal vai ciclicamente, pelo menos uma vez por mês, organizar tertúlias e conferências na terceira, em diversos espaços, sobre diversos temas, e chamar a sociedade civil a participar, porque efetivamente não há razão para que nós apenas nos queixemos nas redes sociais, portanto, por trás de um teclado e de um ecrã, ou então à boca pequena às portas dos cafés. E portanto os terceirenses têm que se assumir, têm que voltar a ser uma terra de bravos e defender aquilo que acreditam que é justo e que é merecido e que faz falta. E é nessa perspectiva que nós estamos aqui. Os vários ouvintes que percorrem as ruas ou que pesquisam as vossas redes sociais encontram um mote que diz Alternativa Liberal. Porquê? Porque, Diogo, estamos a celebrar em 24 os 50 anos do 25 de Abril e vamos celebrar os 48 anos da autonomia constitucional. Os ciclos políticos foram longos e foram relativamente diferentes em algumas questões, mas muito iguais, infelizmente, nas principais razões da autonomia. Vejamos, primeiro tivemos 20 anos de PSD, onde foi preciso estruturar e infraestruturar as ilhas ao nível das acessibilidades, dos portos, dos aeroportos, dos centros de saúde, das escolas, enfim, tudo isso. Depois tivemos um segundo ciclo do Partido Socialista de 24 anos com fundos comunitários, com dinheiro a rodos, onde começamos a viciar a sociedade a uma política paternalista e assistencialista, onde o governo está em tudo, quer dizer, chove o governo ajuda, faz sol o governo ajuda, faz vento o governo ajuda, e as pessoas habituaram-se, não é? Enfim, paradigmático, por exemplo, o sismo de 98 no Faial, por comparação com o outro grande sismo que tinha existido na região de 80, na Terceira e em São Jorge. Em 80 as coisas funcionaram bem porque o governo disponibilizou apoio para que as pessoas fizessem. Em 98 houve gente que teve 10, 11, 12 anos à espera de voltar a ter uma casa porque o Governo Regional assumiu fazer tudo às pessoas e pôs as pessoas, entretanto, em barracas à espera que as casas novas estivessem prontas. E a Alternativa Liberal por isso, porque os terceirenses e os açorianos têm que perceber que nós não podemos continuar neste rumo que temos, em que temos estado a seguir do ponto de vista político, porque os resultados estão à vista. A região tem mais de 3,3 mil milhões de euros de dívida. Nos últimos 3 anos, por exemplo, o Governo Regional de Coligação fez 3 empréstimos para aumentar a dívida pública e os empréstimos foram atirados para 2034, 35 e 36, portanto só daqui a 10 anos é que vamos começar a pagar, ou seja, os nossos filhos daqui a 10 anos é que já vão ter mais um peso às costas e ninguém lhes perguntou se queriam ou não ter esse peso às costas. Continuamos a encher a administração pública de gente e, portanto, a aumentar a despesa, o que faz com que, obviamente, depois seja preciso aumentar a dívida e o endividamento da região, sempre assumindo mais e mais encargos, transformando as ilhas em ilhéus que não produzem praticamente nada, porque somos cada vez mais funcionários públicos, quer dizer, estamos cada vez mais ligados a uma máquina, um cumprimento de um horário das 9 às 5 e a preencher papéis, e depois é preciso complicar a vida às pessoas, porque é preciso arranjar papéis para os funcionários públicos terem para resolver, e o que nós precisamos é exatamente o contrário, é de simplificar, é de desburocratizar a vida e o acesso das pessoas e das empresas à administração, para que elas possam livremente fazer o que querem com aquilo que têm, com aquilo que é deles, seja em termos de capital, seja em termos de património, seja em termos de ideias e de criatividade. Nós temos os piores índices ao nível da educação, temos listas de espera num Serviço Regional de Saúde que leva 40% das receitas totais da região por ano, listas de espera que não se conseguem entender, desorganização dos serviços de saúde que não se conseguem perceber, falta de gestão profissional dos serviços, é uma coisa, essa é talvez a mais assustadora, porque o problema no serviço de saúde eu não duvido que o problema está ao nível da capacidade de gestão, entre outros, mas esse em particular. Nós temos neste momento, e regredimos nos últimos 3 anos, apesar do boom económico, enfim, de um salto que, do ponto de vista da economia e do crescimento do PIB e dos indicadores de riqueza, a região teve muito por conta do turismo, não é? Quer dizer, depois da pandemia houve uma predisposição de toda a gente para viajar e os Açores estiveram na moda nos últimos anos, mas se compararmos com 2023 já não são iguais os números a que foram em 2022. Mas é verdade que andamos a crescer do ponto de vista económico há muito tempo, mas também crescemos a pobreza outra vez nos Açores. Somos a região mais pobre e com maiores desigualdades sociais de Portugal e uma das mais pobres da Europa.
Europa. E isso não faz sentido quando a região tem tido milhões, 1.000 milhões aos montes, não é? Eu não tenho os dados, não consigo aceder a dados anteriores aos primeiros anos, aos primeiros quadros comunitários ali a partir do início dos anos 90, mas a região de 2000 para cá teve mais de 13 mil milhões de euros de quadros comunitários ao seu dispor. E tudo isso serviu para fazer grandes obras, muitas delas são hoje elefantes brancos, que depois de feitas não têm qualquer tipo de planeamento ao nível da manutenção. Basta, por exemplo, ir às escolas, não é? Avaria uma lâmpada, nunca mais há dinheiro para comprar uma lâmpada para substituir. Avaria um projetor, o projetor fica avariado e volta-se a pôr uns paus de giz para os professores escreverem nas ardósias, e portanto tudo isso está assim, os serviços de saúde não levam, não é? Basta ir ali ao centro de saúde de Angra e ver que aquilo é um pombal mais do que um serviço de saúde com dignidade, quer dizer, nem um balde de tinta levam para manter a cara lavada, e isto não nos tem trazido felicidade, quer dizer, nós continuamos a dizer, São Miguel tem tudo, mas depois não fazemos nada para inverter a situação, e depois continuamos a votar naqueles que têm-nos governado ao longo de 48 anos e que têm seguido mais ou menos a mesma lógica. Vejam que a Iniciativa Liberal foi fundamental nesta alternância democrática que houve em 2020 nos Açores, porque eram os tais 28 de um lado, 28 do outro e o Liberal ao meio. Viabilizámos um governo de coligação com o compromisso e com o acordo de incidência parlamentar na perspectiva de facto de uma mudança de paradigma na execução das políticas públicas regionais. O que vimos foi, com exceção do abaixamento dos impostos, que era um dos 10 pontos que tínhamos no acordo de incidência parlamentar, mais nenhum foi cumprido pelo governo de coligação. O governo de coligação, os partidos que compõem a coligação, enquanto na oposição criticavam profundamente o Partido Socialista pelas nomeações, pelos taxos, pelos cargos, pelas pessoas de confiança que punham na máquina administrativa, pois aqui triplicamos este problema, porque em vez de serem só os do PSD, tiveram que ser também os do CDS e os do PPM. E, portanto, quer dizer, qual é a coerência desta gente que passou 20 anos na oposição, ou 24 anos na oposição, a atacar o Partido Socialista, e agora fazem exatamente igual ou pior? E se nós... Estás a querer dizer com isso que, por exemplo, não haverão acordos de incidência parlamentar no futuro? Não estou a dizer nada com isto. Posso dizer sobre isso, e para que fique completamente claro, que a Iniciativa Liberal obviamente não viabilizará soluções de esquerda. Ok? Mas a Iniciativa Liberal fará o que aconteceu em 2020, que vai esperar pela noite de 4 de fevereiro, vai contar os votos, vai esperar pelos resultados, no dia 5 de fevereiro sentar-se-á, analisará os resultados e a vontade do povo dos Açores. E em circunstância disto, tomaremos a decisão que devemos e que teremos que tomar. Agora, efetivamente, o que é preciso as pessoas perceberem, e em particular a coligação, que foi viabilizada há 3 anos atrás exatamente por um acordo de incidência parlamentar com a Iniciativa Liberal, é de que aquilo que subscreve, aquilo que mete no papel, aquilo com que se compromete, tem que cumprir. Nós estamos a falar de 10 pontos, nós estamos a falar de uma estrutura de programa de governo com 400 páginas, e de 10 pontos apenas o abaixamento dos impostos e aqueles que dependem da Assembleia, que são no caso o IRS, o IRC e o IVA, foram cumpridos, porque depois veja-se o que se tem andado a fazer, por exemplo, com o imposto sobre os combustíveis. Devia estar a baixar, a circunstância é a que é, e o Governo Regional usou sempre aquilo para financiar um conjunto de serviços, nomeadamente para financiar uma coisa que se chama Fundo Regional de Coesão, e que tem servido exatamente para pagar os desmandos de um senhor deputado da Ilha do Corvo. E andamos todos os açorianos a pagar isto. E, portanto, se é isto que nós queremos, pois muito bem, as opções estão em cima da mesa, as pessoas sabem quem votar, está tudo certo. Se nós queremos efetivamente uma alternativa, uma política diferente, reformas que são essenciais fazer, nomeadamente nos principais setores de educação e de saúde, temos que mudar, temos que dar oportunidade a outros, temos que pôr outras visões em cima da mesa. E a visão liberal, apesar de alguns partidos, nomeadamente os maiores, gostarem de dizer por aí às pessoas que o liberalismo é um papão, o liberalismo não é papão nenhum, e os liberais nos Açores não são loucos. Nós temos a perfeita noção de onde é que estamos, das especificidades e das idiosincrasias próprias da região. Veja, por exemplo, que durante esta legislatura foi aprovado uma proposta da Iniciativa Liberal, o CIFROT, o Sistema de Incentivos à Renovação das Frotas de Tráfego Local dos Açores, que foi muito criticado, nomeadamente pela esquerda. Os liberais passam a vida a dizer que o governo não deve dar nada, e agora fazem um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo regional a dizer que o governo tem que dar
dar um apoio aos operadores de tráfego local para renovarem as suas frotas. Mas com certeza, porque o que nós temos aí à vista são a empresa Barcos do Pico, os TMGs e os Parece Machado, que fazem as ligações São Miguel Santa Maria, com barcos com 60 anos como o Espírito Santo, qualquer dia afundam, que não têm tido grandes manutenções e renovações de frota que nunca existiram. Porquê? Porque durante 20 anos estes operadores privados levaram com o governo socialista a dizer que iam construir barcos para transportar carga rodada. E, portanto, se o Estado se me vai fazer concorrência a mim, uma concorrência desleal, porque depois vai promover preços mais baratos que os meus, vai meter ao mercado, é óbvio que eu não tenho capacidade nem capital para fazer uma renovação de frota. E isto não é problema nenhum, é a constatação da realidade. Qual é o papel que o Estado tem que ter aqui na ótica dos liberais? É dar a ajuda, a pequena ajuda necessária para que os privados depois possam por si fazer o exercício que têm que fazer. E veja-se que ainda a semana passada ficamos todos a saber que no âmbito do aproveitamento destes apoios que foram criados pelo Cifrota, a empresa Parece Machado, que faz as ligações entre São Miguel e Santa Maria, já adquiriu um barco novo, enfim, nos Açores, é um barco de segunda mão, com cerca de 12 anos, com capacidade para levar contentores, que era uma coisa que até agora não existia, portanto, contentores de 20 pés, com capacidade para transportar viaturas e com capacidade para ir até 150 passageiros, que era aquilo que Santa Maria reivindica muito. Ora, os privados têm que depois fazer o seu papel. São os privados que geram emprego, são os privados que geram riqueza, são os privados que pagam impostos para alimentar as despesas do Estado portanto, mas o Estado, a páginas tantas nos Açores, tem que lhes dar um pequeno incentivo, um empurrão. Não pode é depois torná-los dependentes. E, infelizmente, o que nós temos visto é que o Estado torna tudo dependente. Não é possível o Estado incentivar empresários agrícolas a avançarem com candidaturas a projetos comunitários e depois levar 36, 37, 38 meses para responder às candidaturas. As pessoas ficam empalhadas na sua vida, nem avançam com o seu próprio dinheiro, porque estão à espera de um apoio comunitário ou de um apoio público, nem têm respostas da parte pública. E, portanto, é preciso, de facto, uma alternativa, é preciso reformar. O Serviço Regional de Saúde, por exemplo, o Estatuto do SRS é de 1998. Já na altura foi uma adaptação, enfim, aos Açores, daquele que era o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. As alterações que se efetuaram ao Estatuto do Serviço Regional de Saúde nos últimos anos foram pontuais, foi para transformar os hospitais em entidades públicas empresariais, foi para depois criar as unidades de saúde de ilha e nomear administrações para estas unidades de saúde de ilha e pouco mais. E hoje em dia o que nós assistimos, por exemplo, na saúde, para além das questões de desorganização e de falta de capacidade de gestão de quem está à frente das unidades de saúde, é aos poderes públicos a apagar fogo. Quer dizer, é preciso revalorizar a carreira dos médicos. Depois vêm os enfermeiros dizer que têm que ter a sua carreira revalorizada porque também foram congelados. Depois vêm os técnicos de diagnóstico e terapêutica. Depois vêm os assistentes técnicos e os auxiliares. Toda a gente precisa. E as entidades públicas passam a vida a apagar fogos. Agora resolvem os médicos, depois é preciso resolver os enfermeiros, depois é preciso não sei o quê. E o que é certo é que o Serviço Regional de Saúde continua a deteriorar-se, continua com os recursos que tem, financeiros, físicos e humanos, a trabalhar, continua a não prestar um bom serviço aos açorianos. Faz sentido, por exemplo, a ideia de ter um hospital privado na Ilha Terceira? Faz sentido ter iniciativa privada onde a iniciativa privada consiga obter os seus resultados. E não vale a pena pensarmos que os empresários têm apenas que terem negócios abertos para pagar ordenados. Qualquer empresário investe do seu capital, do seu dinheiro, obviamente com o objetivo de ter retorno. E esse retorno chama-se lucro. O que é preciso é haver uma regulamentação mais eficiente e mais eficaz das relações laborais entre empregados e empregadores. Okay? Mas, infelizmente, Portugal, nesses 50 anos de democracia, ficou preso à força do comunismo de pós-25 de Abril e é uma coisa que veio muito do Estado Novo, que é o corporativismo. Quer dizer, nós continuamos dependentes dos sindicatos, das câmaras de comércio, deste tipo de instituições que criaram uma força medonha na sociedade e na economia e que depois bloqueiam processos de desenvolvimento de maneiras diferentes. E, portanto, o que faz sentido neste caso é nós termos os privados a trabalhar onde os privados consigam ter capacidade de retorno do investimento que fazem. Se houver mercado na Terceira, e até há, porque há, por exemplo, a Clínica da Praia, que é privada e segundo me consta, em negociações para ser adquirida pela marca CUF, que já está em São Miguel, depois de ter comprado o Hospital Internacional dos Açores na Lagoa. Ora, se efetivamente existe mercado, existe retorno para aqueles investidores
em ter um serviço de saúde privado, tanto melhor. Aliás, basta ver que praticamente todos os médicos do serviço público têm os seus consultórios. O que não pode agora acontecer é os consultórios dos médicos do serviço público servirem como portas de entrada no Serviço Regional de Saúde, passando à frente muitas vezes de listas de espera que o Serviço Regional de Saúde tem. Portanto, é preciso organizar, é preciso limar todas essas arestas, é preciso pôr de facto o público a trabalhar com o privado onde houver essa resposta, porque é essencial. Uma das coisas que me chocou profundamente na campanha de 2022 à Assembleia da República foi precisamente uma visita que fiz ao Hospital Internacional dos Açores na Lagoa. É uma infraestrutura topo de gama, mas a maior parte dos serviços estavam fechados à chave porque não havia resposta. E estou a falar de blocos operatórios, por exemplo, quando nós temos no serviço público listas de espera para cirurgias em diversas especialidades de anos. Eu tenho uma familiar há 8 anos em casa à espera para pôr uma prótese no joelho. Okay? E, portanto, como eu, dezenas, centenas de açorianos têm problemas semelhantes nas suas casas, nas suas famílias. E, portanto, é preciso articular, de facto, o público com o privado. Mas o privado tem que existir onde for capaz de criar escala, onde for capaz de ter retorno. É óbvio que em algumas ilhas o privado não terá grande capacidade, mas independentemente de tudo, também há uma coisa que nós temos que ter noção. Na maior parte das vezes, o avião ainda é o melhor serviço regional de saúde que podemos ter em algumas ilhas. E infelizmente tem existido por parte dos poderes políticos uma tendência, depois também fruto dessas coisas que a Europa de vez em quando cria, como o PRR, não é? De equipar as unidades de saúde das ilhas mais pequenas com meios complementares de diagnóstico e de exames complementares de diagnóstico que depois servem de pouco. Portanto, faz-se os investimentos, mete-se as máquinas lá dentro, mas depois não há ninguém que saiba trabalhar com elas. Faz sentido, por exemplo, nas ilhas mais pequenas, como dizes, e melhores equipadas, fazer o rastreio e, por exemplo, adotar aquilo a que se fala tanto, que é a telemedicina, e evitar deslocações aéreas para ir ao Hospital da Terceira, da Horta ou de Ponta Delgada. Como é óbvio, Diogo, quer dizer, há coisas aqui extraordinárias. O famigerado CISA-RD, que foi um contrato do tempo dos governos socialistas com uma empresa espanhola para a informatização do Serviço Regional de Saúde, aliás, que acabou em tribunal, nem sei se já há a conclusão deste processo ou não, quer dizer, os espanhóis levaram-nos aí uns milhões grandes para informatizar o Serviço Regional de Saúde e isso ficou tudo uma cangalha. E continua, porque neste momento o Sistema Regional de Saúde tem sistemas informáticos que não casam uns com os outros, que não comunicam uns com os outros. Os centros de saúde têm um sistema de informática com as bases de dados dos doentes que não é igual ao dos hospitais. Os próprios hospitais dos Açores, o da Terceira e o de Ponta Delgada, têm um sistema que não é compatível com o Hospital da Horta. Eu, por exemplo, se por um motivo qualquer tiver que me deslocar ao Faial ou ao Pico e tiver um problema que preciso de ir ao hospital, o sistema do Hospital da Horta não consegue aceder à minha ficha do utente como residente na Terceira. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Estando inseridos neste, eu diria, monopólio pequenino, não é? Que os Açores não são de larga escala, não seria até mais fácil de implementar um modelo desses? Como é óbvio, mas isso denota a incapacidade. E essa incapacidade, se me permites, parece-me que resulta de um problema grave que nós temos tido. É que a nossa classe política teima em pensar em grande o que é pequeno. E, portanto, eu não posso pensar macro para realidades micro. E eu não posso pensar igual para São Miguel como penso para a Terceira e como penso para a Graciosa ou como penso para São Jorge, porque as realidades também são completamente diferentes. E tem aqui, os planos e os programas regionais têm sido iguais para todos. Por exemplo, bombeiros. Vai-se comprar 40 ambulâncias para as associações de bombeiros dos Açores. É óbvio que comprando 40 ambulâncias está mais barato. Isso é como tudo, não é? Quanto mais comprares, o descontozinho sempre fica mais simpático. Mas depois, São Jorge, por exemplo, não pode ter ambulâncias ou não pode ter carros de bombeiros exatamente iguais aos que nós temos na Terceira. A Terceira até pode ter carros na Praia da Vitória que depois não deve ter em Angra, porque para entrar no centro de Angra as ruas são muito pequenas. São Jorge é preciso ir às Feijãs, não é um autotanque de não sei quantas toneladas que vai a uma Feijã, é preciso adaptar as realidades, é preciso olhar para as coisas e vê-las como elas são e resolver os problemas à dimensão que os problemas têm. Ora, se nós não conseguimos sequer criar um sistema informático único que ponha os dados, a base de dados dos utentes a ser partilhada por todas as unidades de saúde, falhamos. Estamos a falar do mais básico, que é eu ter uma prescrição de uma médico de família, um acompanhamento, um conjunto de exames feitos, prescritos por uma médico de família no centro de saúde, e por um motivo qualquer de agravamento do estado de saúde repentino ter que ir a uma urgência, e a urgência não sabe da minha vida clínica. Isto não é razoável. E, portanto, é preciso, de facto, nós olharmos para isso. Nas áreas da saúde e da educação, sermos muito crescidos.
termos a capacidade dos partidos deixarem de lado questiúnculas e inimizades às vezes pessoais que são sobrepostas a questões de relevo açoriano, fazer reformas profundas nestes serviços, chamar pessoas que estão no meio e que vivem do meio e que estudam o meio e saber que contributos é que eles podem dar para de facto melhorarmos os nossos serviços. Eu vivo com uma pena, porque eu acho que os Açores poderiam e deveriam ser um laboratório de exemplo para muitas outras regiões e países do mundo. Nós somos à volta de 250 mil pessoas, temos o orçamento regional que temos os apoios de fundos comunitários que temos, também temos as dificuldades que temos, é verdade, mas o sistema de ensino e o sistema de saúde nos Açores deviam ser exemplares. E infelizmente não são. E isso preocupa-me porque o que nós temos visto ano após ano, legislatura após legislatura, governo após governo, é mais do mesmo. E sempre que aparece um problema, atira-se mais uns milhões por cima e não se resolve nada. Não vale a pena, por exemplo, estarmos a lamentar o problema demográfico, o afastamento da população das ilhas, quando não temos um bom sistema regional de educação, não temos um bom sistema regional de saúde e por aí adiante. Ou seja, não temos internamente meios que cativem as pessoas a ficar. É isso. Como é óbvio, qualquer pessoa olha para 3 ou 4 coisas essenciais quando pensa em mudar-se para que sítio for. Desde logo se há educação para os filhos, depois se há respostas ao nível dos serviços de saúde, depois se há justiça para a relação, para as relações, enfim, jurídicas que são precisas manter, sejam elas ao nível pessoal, sejam elas ao nível profissional, sejam elas ao nível que forem. E depois segurança. Bom, segurança efetivamente os Açores têm. Apesar de cada vez menos o Estado ligar aos seus serviços, e nomeadamente às forças de segurança na região, que estão abandonadas, aliás, com essas vigílias e com todos os problemas que são do conhecimento público, nomeadamente ao nível da PSP. Educação, efetivamente, há escolas muito boas em algumas ilhas, mas também há escolas péssimas em alguns sítios. Vila do Porto, em Santa Maria, o Topo, em São Jorge, é uma coisa indescritível, só de facto vendo, porque contado se calhar ninguém acredita, numa ilha que depois tem 2 escolas do século XXIII já, que é as da Calheta e as de Velas, não é? Escolas completamente do futuro, mas depois há uma escola no Topo que está completamente no século XIX ainda, e portanto é preciso nós olharmos para isso com olhos de ver. Mesmo na terceira foram feitas escolas muito grandes, enfim, o problema está resolvido, elas estão aí, mas é inadmissível nós chegarmos à escola Francisco Ferreira de Armão a São Sebastião e ter um auditório com capacidade para quase 500 pessoas, altamente equipado, que está a apodrecer porque teve uma inundação na altura do furacão Lourenço, o teto voou, aquilo meteu água dentro até quase meio do auditório, portanto aquilo teve transformado em piscina e fechou-se o auditório e nunca mais fez absolutamente nada no auditório. Nem se retiraram de lá as coisas para elas não apodrecerem lá dentro, nem se tentou fazer uma manutenção daquilo, nem se reparou o teto e, portanto, de vez em quando chove muito, continua a meter água. E o que é certo é que naquela zona da Ilha Terceira há um auditório que podia servir para um conjunto de iniciativas e de dinamização social e cultural daquela zona da ilha que está fechado, que não serve nem sequer para os miúdos da escola poderem lá fazer qualquer iniciativa. Mas isso é dentro do auditório, porque depois toda a escola de São Sebastião, entras lá dentro, é uma escola muito bonita, lá está estas escolas do século XXI, mas depois metem água por todos os lados, quer dizer, aquilo tem panos e paninhas e carpetes a apanhar as beiras. Isso é que não pode ser. Nós temos que ter a capacidade de fazer o que é preciso. E sob o ponto de vista do património, deixa-me que diga, Diogo, aqui na Terceira nós estamos muito mal. A região, esquecendo as quase 300 casas dos bairros dos americanos, até já da Oessa do Barato, que isso foi um crime de lesa pátria, porque em vez de se ter posto lá, dado logo uma utilização àquilo em 2015, arranjou-se o argumento que as redes de água e de luz não eram compatíveis e, portanto, deixou-se aquilo vandalizar e abandonar e degradar profundamente, mas já esquecendo até essas 300 casas dos bairros americanos, o Governo Regional tem na Terceira mais de 60 imóveis que são sua propriedade. Aqui, por trás do Rádio Clube de Angra, na Rua de São Pedro, os antigos serviços da ação social, por exemplo, estão a cair. Já estão a provocar inundações, problemas de curtos-circuitos, problemas de pragas nos vizinhos, porque a casa está entre outras habitações. Está vazia. Foi, em tempos, posse da Assembleia Regional para criar a nova delegação da Assembleia na Terceira, não houve dinheiro, passou para a posse da região outra vez, ninguém faz nada com aquilo, o teto já caiu. Eu outro dia estive lá a gravar um vídeo para pôr nas redes sociais da candidatura e eu estava gravando aquilo e estava a ouvir os ratos a fazer barulho por trás de mim, que é uma coisa, enfim, no meio da cidade de Angra, na Rua de São Pedro.
Mas quem diz isso diz muitos outros exemplos, são mais de 60 imóveis. Ora, se a região não tem capacidade nem competência para promover a reabilitação, a beneficiação destes imóveis, então a região tem que fazer uma coisa muito simples, tem que pôr os imóveis no mercado. E até pode por aí ter uma política de habitação que não é de incentivo e de subsídio às pessoas, é uma política de incentivo dizendo assim, estão aqui imóveis da região, até podem ser postas abaixo do preço do mercado ou da avaliação que têm, como incentivo para que os privados vão buscar aqueles imóveis, façam a reabilitação e transformem aquilo em algo de útil, seja para resolver problemas de habitação de facto que as pessoas têm na Terceira, seja para transformar aquilo em espaços de negócio, seja para transformar aquilo no que for. Agora, o património não pode estar abandonado e devoluto e a ser vandalizado, que é o que está a acontecer. E, portanto, a região tem que começar a olhar, nós temos todos que começar a olhar para aquilo que temos, potenciar o que temos, transformar o que temos em mais-valias para sermos todos efetivamente mais felizes e para além da qualidade de vida que já temos em viver em ilhas, não é? Porque em quaisquer 5 minutos estamos em qualquer lado, não apanhamos grandes filas no trânsito, não temos esses grandes problemas que têm as grandes cidades, nós temos um mínimo de condições para os nossos e para aqueles que querem vir para cá. Pegando em tudo o que disseste até ao momento e considerando que as políticas praticadas têm aqui um pouco, deveriam ser mais transparentes, diria eu, isso leva, por exemplo, a que tenhamos mais de 50% de abstenção em regionais, como foi o caso de 2020? Haverá sempre abstenção. Leva porque as pessoas efetivamente estão desiludidas com aquilo que tem sido o percurso político seguido ao longo dos últimos 48 anos da autonomia político-administrativa. Quando nós temos ciclos, e importa talvez lembrar aqui que durante os 20 anos de Mota Amaral há um mandato onde as coisas acabam por funcionar ligeiramente melhor em termos de opções, de políticas e de investimento público até, que é um mandato em que Renato Moura, então eleito pela Ilha das Flores, passa a independente. E o governo de Mota Amaral perde a maioria. Depois há o primeiro governo socialista de 1996, 96-2000, que resulta de um resultado minoritário do PS e também de entendimentos com outros partidos no Parlamento. Aquele mandato de 4 anos foi dos melhores mandatos para a sociedade açoriana em termos de opções políticas, porque o partido do governo, na altura o Partido Socialista, foi obrigado a ouvir os outros partidos, a aceitar os bons contributos que as outras forças partidárias e políticas tinham para dar, e estamos a falar do primeiro abaixamento de impostos no período de 96-2000 nos Açores, a criação de algumas medidas de apoio social extraordinárias, como por exemplo o complemento açoriano ao abono de família, o complemento açoriano de pensão, peço desculpa, nasce desta altura, e portanto, entre outros exemplos que se podia dar. E agora esperávamos todos que, efetivamente, este governo com minoria, mas com acordos de incidência parlamentar, ouvisse os seus parceiros e tentasse. Mas o que nós assistimos foi a mais do mesmo. Nós temos o maior índice de pobreza e aumentamos ao longo dos últimos 3 anos. Como é que fazemos o problema? Damos mais uma esmola aos pobrezinhos. Mas não é dando esmolas aos pobrezinhos que nós tiramos os pobrezinhos da pobreza. Não é alimentando uma política assistencialista de dar mais dinheiro aos velhinhos para comprarem medicamentos nas farmácias que se resolve o problema. Aliás, está-se a criar um brutal problema com o Compamid, por exemplo, que é um aviar de medicamentos profundamente desnecessário. As pessoas estão a entupir-se de medicamentos sem necessidade absolutamente nenhuma. Havia um receituário todo que tem, porque enquanto tem plafond no cartão do Compamid, antes faça mal que se estrague. E depois ficam as farmácias a arder, fica a região meses e meses para pagar. A Unidade de Saúde da Ilha Terceira, só a Unidade de Saúde da Ilha Terceira deve a farmácias mais de 9 milhões de euros relativos ao ano de 2023. Isto é uma coisa impressionante. Como é que uma empresa que vende medicamentos às farmácias, como é que fornecedores de medicamentos conseguem, em ilhas desta dimensão, ter dívidas de 9 milhões de euros? Dívidas a haver. Portanto, isto obriga os empresários a ter que irem para os bancos, a terem contas calcionadas, a terem que andar a fazer exercícios e às vezes a ter que pagar fora de prazo aos trabalhadores. Portanto, nós temos que olhar para as coisas como elas devem ser para a frente. Ok, olhar para trás, está feito, está assumido. Temos que mudar, porque tudo é evolutivo. E, portanto, sendo tudo evolutivo, o que nós precisamos é de nos sentar, perceber o que é que está mal e arranjar a solução para pôr a coisa a funcionar bem. E é isso que a Iniciativa Liberal se propõe fazer. E, portanto, não há nenhum papão aqui no liberalismo. Soluções de futuro que cativem os jovens a vir para cá, que cativem até outros povos, outras nacionalidades a vir para as ilhas. Não há problema nenhum. Há ilhas, eu não duvido que há ilhas, por exemplo, o Pico. O Pico, se tivesse mais, até podia ter mais, mas vou dar esse exemplo, se tivesse mais 10 mil pessoas do que o que tem, o Pico concretizava o velho adágio que tem desde os tempos de finais do século XIX, que é a Ilha do Futuro. É sempre a Ilha do Futuro, mas nunca se concretiza. E o Pico, aliás, é um belíssimo exemplo, porque os picarotos, como bons resilientes que foram, e porque o governo regional foi das ilhas onde menos investiu, os picarotos meteram mãos à obra,
O turismo hoje em dia no Pico é um exemplo para a região. Toda a gente elogia. Mas ninguém quer fazer como o Pico. Porquê? Porque é que nós devemos de continuar a ter sistemas de incentivos para financiar hotéis de 5 estrelas, mega infraestruturas que depois passamos a vida a ter problemas porque não temos destinos. Depois temos que arranjar mais dinheiro para pagar às companhias aéreas, para trazerem turistas, para encher os hotéis vazios. Quer dizer, tudo isto é um ciclo vicioso. E nós temos que pensar, olhar para isso com olhos de ver, pensar e mexer no que é necessário. O endividamento zero continuará a ser uma exigência da Iniciativa Liberal? O endividamento zero é uma exigência e até outra coisa que faz parte do ideário liberal, que é um orçamento de base zero. Porquê? Por um motivo muito simples, Diogo. É como te digo, e os açorianos têm que perceber isso. Aliás, um parênteses ainda antes de explicar o endividamento zero, o endividamento zero foi colocado no orçamento de 2023 por conversação com os partidos da coligação. E a conversação foi simples. O endividamento zero ou entrava por nossa própria determinação regional, ou mais ano menos ano, os Açores serão obrigados pelas entidades como, por exemplo, o Banco de Portugal ou a própria Comissão Europeia a impor um endividamento zero. Porque o nível de endividamento da região autónoma dos Açores é tal que já começa a ficar em valores muito próximos daqueles que as entidades internacionais limitam como sendo os limites máximos de endividamento. Não é? Nós já estamos com 40% da nossa riqueza só para pagar dívida. Portanto, 40% do PIB dos Açores é para pagar a dívida. Nós temos uma dívida pública regional direta e indireta de mais de 3 mil milhões de euros. Nós continuamos a fazer endividamento todos os anos para pagar ordenados. Veja que em agosto de 2023 a Administração Pública Regional já tinha um déficit de 165 milhões de euros, ou seja, as receitas da região já não davam para pagar as despesas de funcionamento da Administração Pública em 165 milhões de euros. O que é que isso quer dizer, trocando por miúdos? Que a partir de agosto de 2023 o Governo Regional teve que ir à banca buscar dinheiro para pagar ordenados, para pagar despesas de funcionamento, para pagar despesas de capital. E, portanto, onde é que nós estamos? O que é que nós queremos? É continuar por aqui? Bom, e, portanto, o endividamento zero é fundamental por isso. O que é que obriga? O endividamento zero, no fundo, tabela o Governo a não ir à banca. Mas isto obriga a que o Governo depois faça qualquer coisa para trás do endividamento zero, que é uma racionalização de despesas, uma revisão de custos, uma redução, obviamente, daquilo que está a mais. E o que nós vemos, infelizmente, não é isto. O que nós vemos, infelizmente, não é isto. É continuar a meter gente, continuar a contratar serviços, enfim, que não se percebem a empresas até de fora dos Açores, como coisa que os açorianos não fossem capazes, os empresários dos Açores não fossem capazes. Por exemplo, para a Iniciativa Liberal, como é que poderíamos, reduzindo o número de funcionários da função pública, depois como é que encaixávamos essas pessoas? Neste momento, Diogo, a Administração Pública Regional é o principal concorrente da iniciativa privada. Vais a qualquer sítio, um restaurante, uma loja de roupa, uma empresa de tecnologias, uma empresa de construção civil, qualquer sítio. Fala com qualquer empresário e a primeira coisa que eles te dizem é não há mão de obra. Esse é um problema geral em vários setores. E não há mão de obra porque a malta continua a entrar para a administração pública. E depois a gente pergunta, atenção, não há nada da iniciativa liberal contra a administração pública, bem antes pelo contrário. Agora, o que nós temos que perceber é, há demasiada gente na máquina administrativa que depois, como todos nós sabemos e também não vale a pena ter tabus, não fazem nada, cumprem horário, passam a vida desenfiados. Há um absentismo extraordinário na maior parte das secretarias do Governo e dos departamentos públicos. E isso para a iniciativa liberal não faz sentido quando há setores com falta de mão de obra. Como é óbvio. E portanto, se haver gente que custa dinheiro aos impostos de todos nós, porque o orçamento da região resulta dos impostos de todos nós, não é? Dos descontos, das contribuições que todos nós, empregados e empregadores, fazemos. Quer dizer, e depois há gente que podia estar a produzir, a criar riqueza, a melhorar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento económico e social, que não é útil, que não é útil exatamente por isso, porque não está onde poderia estar. E não vale a pena virem, enfim, com aquele discurso que alguns usam de que isto são uns a trabalhar para os outros ficarem a malandrar. Bom, também é preciso percebermos uma coisa. O próprio Governo Regional tem políticas de incentivo à contratação de ativos que criam discriminações chatas. Vamos supor, até pegando aqui no exemplo do Rádio Clube de Angra, estão aqui funcionários que recebem o salário mínimo regional. Bom, o Rádio Clube de Angra, se for a um sistema de incentivos desses do Governo de apoio à contratação, o Governo vai-me dizer que se eu contratar um jovem acabado de formar numa escola profissional, aquele jovem tem que receber mais que o ordenado mínimo. Eu entendo a lógica, que é, se o Governo está a apoiar, o funcionário tem que ser melhor remunerado. Tudo certo. Mas o que é certo é que aquele funcionário que aqui me vem durante um período
em que eu tenho aquele funcionário disponível ao abrigo do programa de apoio, está favorecido comparativamente aos funcionários de quadro do Rádio Clube de Angra, que estão todos no salário mínimo, e aquele está a 1,5 no salário mínimo. Portanto, isto também estimula a que as pessoas fiquem na malandrice. É muito mais fácil hoje em dia passarmos a vida em programas de estágio onde recebemos melhor do que sermos contratados diretamente por uma empresa. Bom, dir-me-ás, mas a responsabilidade é dos empresários que têm que pagar melhor. É verdade, mas os empresários não podem continuar a levar com TSUs de 23,75 e a fazer descontos de 11 ponto não sei quanto. Quer dizer, isto é uma coisa impensável. Um funcionário que leve 1.000 euros de ordenado para casa em qualquer empresa, custa a uma empresa 1.500, 1.600 euros. Como é que, só porque há aqui uma fação de 500 ou 600 euros que são de impostos e de taxas para o Estado? Portanto, como é que é possível os empresários empregarem mais, empregarem melhor e pagarem bem? Não é. Porque sempre que eles metem um funcionário, levam com mais um cento de despesas em cima. E, portanto, para além de outras despesas que existem por aí. Quer dizer, eu reuni no último fim de semana com empresários, temos estado a reunir com empresários e fico pasmo quando há serviços nesta terra que têm faturas de água de 1.000 euros, não pela água que consomem, mas por causa das taxas dos resíduos. Quando tem faturas de EDA de 4 e de 5 mil euros, quer dizer, esta gente de facto fica limitada e, portanto, nós temos um ciclo vicioso muito por culpa das políticas socialistas que têm vindo a ser seguidas. E socialistas aqui, na acessão, não é uma crítica ao Partido Socialista, não me entendam mal, é às políticas de esquerda, digamos assim, que têm vindo a ser seguidas, de que, de facto, os empresários são aqueles que devem servir para criar empregos e pagar ordenados. E isso não dá, porque isso não gera riqueza. E o que nós precisamos, de facto, nos Açores é de gerar riqueza. E como é que nós fazemos isso também? Chamando gente. E como é que nós podemos chamar gente? Tenho visitado também empresas, nomeadamente de jovens, aliás, altamente qualificados. Tem sido muito proveitosa esta fase de pré-campanha, porque tenho conhecido projetos muito interessantes e muito inovadores que existem na Terceira. Como existem, obviamente, por outras ilhas, mas de açorianos, terceirenses que se foram formar e alguns licenciados, outros mestrados já, outros até doutorados, e que voltam à sua terra pela qualidade de vida que aqui têm. E que estão a iniciar negócios em áreas que são essenciais e onde nós podemos captar gente. A área as áreas da inovação, da ciência, da tecnologia, dos trabalhos à distância, são áreas que nós temos que procurar pessoas que queiram chamar os nossos jovens a voltar. Porque os nossos jovens, nesse momento, vão estudar e depois não têm qualquer incentivo em voltar para a Terceira. Para quê? Para irem para a administração pública? Para estarem à espera que arranjem um lugar na administração pública? Para serem uns infelizes a cumprir o horário das 9 às 5 todos os dias? Pá, não é isso que a gente precisa. Precisamos que a malta venha, jovens, menos jovens, mais do que, por exemplo, projetos como o Terceira Tech Island, que PS e PSD gostam muito de falar do TTI, não é? Do projeto Terceira Tech Island, mas o projeto era uma falácia. Porque nós íamos procurar grandes empresas, mais uma vez temos que pensar macro para uma realidade que é micro, íamos procurar grandes empresas que vinham para a região instalar-se em casas cuja renda era paga pelas câmaras municipais através de acordos com o governo regional, ou seja, era paga pelos impostos de todos nós. Os empregados que iam lá para dentro estavam ao abrigo de programas ocupacionais ou de programas de estágio, e portanto quando acabavam os programas ocupacionais ou os programas de estágio, as empresas não ficavam com eles, e o que se viu foi que quando isso foi acabando, as empresas pegaram em si e foram-se embora. Não. O que nós temos que apostar é em criar startups, incubadoras, de facto, espaços, e nós temos espaço aos montes nessas ilhas para fazer isso, e na Terceira em particular. Criar startups, criar incubadoras de empresas, disponibilizar espaços que permitam aos jovens começar a iniciar o seu negócio. Não é? Ainda um dia destes estive numa empresa de tecnologias, de gestão de redes sociais, de gestão de marketing, onde o jovem veio da sua formação académica, começou sozinho e já tem 2 empregados. Uma jovem empresa que está numa startup a acabar, ou seja, uma empresa que não tem sequer 3 anos de vida. E o que nós precisamos é isso. Não é depois criar legislação para pagar aos nómadas digitais para virem para os Açores. Não, mas não tenho que pagar a mais ninguém para vir para aqui. Eu tenho que conseguir cativar as pessoas a vir para aqui e depois beneficiar com aquilo que as pessoas vão produzir e com a riqueza que vão gerar aqui. Porque gerando um serviço aqui, gera um pagamento de imposto. É receita que fica na região. E é isso que é preciso fazer. Não é nós passarmos a vida a arranjar formas quase de leis mercenárias de dar dinheiro às pessoas para as pessoas terem que vir por misericórdia para os Açores. Isto não nos resolve os problemas. Pedro, estamos a terminar e não pedindo-te uma capacidade de síntese que eu sei que tu consegues, eu pedia-te que desse o teu ponto de vista na relação da Ilha Terceira e dos Açores de uma forma geral com o mar. Há potencial?
Diogo Andrade, mas é o potencial está todo aí, até porque o mar é o que nós mais temos nos Açores e é o que menos aproveitamos nos Açores. Durante alguns anos falamos, temos posto a discussão política ao nível do mar nas questões de soberania, se é o Estado que deve ter a gestão toda, se nós devemos participar ou não, quer dizer, mas depois tirar proveito disso, nada. Vamos ver uma coisa, exemplos práticos da terceira. Por exemplo, mar, fala-se muito do Porto da Praia da Vitória. Promessas é para aumentar o Porto da Praia da Vitória, a tirar mais 35 ou 40 milhões de euros de betão e de pedra para o fundo do mar e acrescentar o cais. Eu pergunto para quê? Se a maior parte dos dias da semana o Porto da Praia está vazio. Vem aí o barco à quinta ou à sexta, se não houver atraso. O barco descarrega, vai embora. Para que é que nós queremos mais 350 metros de cais e mais 40 milhões de euros atirados ao mar? O que nós precisamos no Porto da Praia da Vitória é de potencializar toda uma área que está completamente abandonada, que está a servir de pastagem para vacas, que é uma coisa extraordinária à volta de um porto de pesca, e um porto de pesca que tem uma bolsa extraordinária para criar uma segunda bolsa de marina, por exemplo, na Praia da Vitória. E aquela zona da reparação naval tem que ser vedada, tem que ser reabilitada. É preciso fazer, se tivéssemos feito um investimento na reparação do hidrolifre que está no Porto da Praia, tínhamos gasto 7 ou 8 mil euros. Agora temos que comprar um equipamento novo que vai custar muitos mais milhares de euros. Não é? Mas é preciso reabilitar aquilo, vedar aquilo, limpar aquilo, criar as condições necessárias para criar ali uma grande rampa, um grande cluster de reparação naval, de invernagem, porque isso cria postos de trabalho. E porque cria postos de trabalho altamente qualificados. Rapidamente eu vi em Santa Maria, com os meus próprios olhos, visitei a empresa que faz esses serviços no Porto de Vila do Porto, que está completamente sobrelotado. E estamos a falar de um jovem que era mecânico de automóveis e que um dia teve que ir resolver um problema elétrico a um iate de um francês, e a partir dali percebeu-se que o jovem desarrascava aquilo e começou-se a chamar sempre que aparecia um iate com problema em Santa Maria, e hoje em dia ele tem 7 postos de trabalho, todos acima de 1.500 euros, e de malta formada nas escolas profissionais. E tem o serviço completamente lotado. E não há outra ilha nos Açores com a capacidade que tem a terceira ao nível do Porto da Praia. E falando do Porto de Pipas, muito rapidamente, é impensável o que para ali está feito. Bom, agora está feita uma obra que há de ser inaugurada um dia desses, que é a do cais de cruzeiros para cruzeiros de temáticos de menor dimensão, tudo correto. Mas é preciso fazer uma reorganização essencial do Porto de Pipas. Aquilo é uma desorganização total, aquilo tem de tudo. Não, o Porto de Pipas tem que ser para clubes e associações desportivas, tem que ser para serviços, enfim, mais rápidos, porque não tem espaço de reparação naval, de invernagem, qualquer coisa ali que dê apoio também efetivamente à Marina, e tem que ter uma coisa que a Angra não tem, que é um espaço que explique, que conta a importância histórica da Baía que deu nome à cidade. Da Baía, da travessia dos descobrimentos dos séculos XIV e XVI. Porque nós passamos aqui, porque há naufrágios ali, há um parque arqueológico subaquático que ninguém sabe que existe. E o Porto de Pipas tem que ter uma valência histórica, cultural, turística, onde as pessoas vão lá, paguem para entrar, os turistas nomeadamente, e percebam o que é que existe e a importância da nossa baía. Portanto, há aqui só, em 3 ou 4 exemplos, para não te falar do potencial da biotecnologia, da exploração, do whale watching, das atividades, há aqui um potencial extraordinário à volta da água que nos rodeia. E, portanto, o que nós temos, já dizia Vitorino Mésio, nós não temos medo que o mar nos alague, não é? E que a terra nos falte, e, portanto, o que nós temos é que olhar mais uma vez para o mar e perceber as capacidades e as competências que os nossos empresários, que a nossa iniciativa privada tem, de poder tirar riqueza também do mar dos Açores. Passamos em revista vários temas, sei que ficaram alguns pendentes, mas certamente naquilo que resta da pré-campanha e campanha que a Iniciativa Liberal os irá abordar. Pedro, uma vez mais, obrigado por... De facto, passou depressa, obrigado Passou depressa, obrigado pela tua disponibilidade e continuação de boa pré-campanha. Eleições Regionais de A Entrevista.